Mais um programa do Paulinho e hoje relembrando a minha infância, trazendo muitas memórias significativas. Fiz questão de trazer um grande amigo, um grande colega a longa data que me conhece desde a minha infância. Ele foi vereador, ele foi secretário, foi superintendente e não menos importante, ele foi comandante da Guarda Mirim de Apucarana. Hoje tenho a honra de dividir com ele a profissão de advogado, o grande Dr. Gilberto Clemente. Dr. Gilberto, um prazer ter aqui, meu amigo. Nos encontramos nos corredores da OAB e lembramos lá do passado. Isso. E na hora já veio aquele déjà vu. Então hoje vamos tratar aí dessa instituição tão importante que foi para nós, para a minha geração. Dr. Gilberto Clemente. Paulinho, obrigado aí pelo convite, né, pela participação, né, para aquelas pessoas que me conhecem, aquelas que não conhecem. Meu nome é Gilberto Clemente, eu fui comandante da Guarda Mirim de Apucarana, que é o tema, né, desse nosso encontro aqui, mas fui também vereador aqui na cidade, fui secretário de administração, fui superintendente de saúde, né, e agradeço você pelo convite, né, de participar do programa, falar um pouquinho da história, né, dessa instituição que eu entendo que foi muito importante para a formação dos nossos adolescentes lá atrás, e parabenizar você pelo seu programa. Eu sei que está indo muito bem. Obrigado, né? Obrigado. Muitas entrevistas, trazendo para o público, né, da cidade e região, um pouquinho da cidade, contando um pouquinho da cidade e oportunizando as pessoas para conhecer as pessoas que, de uma certa forma, constrói essa cidade a cada dia. A unhas e dentes, né, Gilberto? As unhas e dentes. Né? Mas, Gilberto, não vou te chamar de doutor, mesmo sendo um grande advogado, mas acima de advogado também é meu amigo. Isso. Né? Mas assim, confesso para vocês, puxava minha orelha, me deixava de castigo, deixava eu batendo continência para todo mundo que entrasse na sala dele quando eu era menino, né? Comecei lá aos 12 anos de idade, né, Gilberto? Certo. Mas a instituição... Quando que surgiu a Guarda Mirim, Gilberto? Tá. Vamos contar para o povo aí, que é muito legal, cara. Até interessante, né, quando você fez o convite, né? Tão oportuno, porque agora, recentemente, né, no último dia 23 de outubro, né, que foi domingo agora, a instituição comemorou, né, 46 anos de fundação, porque a Guarda Mirim foi fundada no dia 23 de outubro de 1977, numa residência aqui uma residência cedida para uma pessoa da comunidade, que é aqui no bairro do 28, bem no pontilhão ali que liga a Rua Deolindo Massambani. Olha que legal. O primeiro lugar que a Guarda Mirim funcionou foi naquele lugar. Aí depois ela se transferiu lá para o Jardim Diamantina, né, onde na Rua Bolívia, 56, se eu não me engano. Ao lado do Bartolomeu. Isso, ali próximo do Colégio São Bartolomeu. Isso. Né? E a instituição, a Guarda Mirim, tem uma história bonita, né, de formação, né? Você também foi Guarda Mirim? Eu também fui Guarda Mirim, eu entrei na Guarda... Eu entrei na Guarda Mirim em 78, 79. Que legal. Fiquei até 1984, né? Depois eu saí da instituição, porque eu junto com outro irmão meu, prestei concurso para a Polícia Militar, né? E fui aprovado. E quando eu estava lá na polícia, um dia aqui na Rua Oswaldo Cruz, né? Antigamente era Padaria Primor, eu encontrei o Padre Walter, né? A Dona Bernadette, né? E eles me convidaram, né? Você não quer trabalhar com a gente lá na Guarda Mirim? Padre Walter, que na época era prefeito da cidade de Apucarana, né? Nessa época ele não era prefeito ainda, né? Era lá em Isaías, esse convite foi lá em 1985. E o Padre Walter vinha ser prefeito em 93. Né? Nessa época ele não era, ele só era presidente do CEPRUSB, o CEPRUSB era mantenedora da Guarda Mirim. Entendi. Então, na época, quando eles me convidaram para ir, eu me lembro que eu sempre quis trabalhar num lugar que tivesse estabilidade profissional, né? E a polícia me dava essa condição. E eu pensava, meu Deus, mas trabalhar lá no CEPRUSB, não sabia da história do CEPRUSB, da dificuldade de recursos para manter os trabalhos sociais. E daí ele me falou, não, viu, ele me chamava de Clemente. Não, Clemente, fica tranquilo, porque a Polícia Militar vai ceder você para trabalhar com a gente. Que legal. Então a Polícia Militar na época, né, cedeu eu para trabalhar na Guarda Mirim.
cedeu, se eu não me engano, hoje o Sargento Carvalho para trabalhar no Recanto Menor. Então nós não nos desligamos da polícia e nós fomos prestar serviço lá na Guarda Mirim. E na época, né, Gilberto, eu acredito que a idade mínima era 12 anos. Os meninos para entrar na Guarda Mirim na época era com 12 anos. E poderia ficar até os 18 quando iniciava o trabalho do militar, né? Você ia se alistar, né? Aí você tinha que sair da Guarda Mirim. Entendi. E a instituição, né? Ela tinha, né? Como uma condição, né? Os meninos sempre, todo mundo queria trabalhar, né? E do trabalho, aí você colocava as condições, né? Teria que estar estudando. A gente sempre... Notas boas na escola. Vocês solicitavam sempre de nós. Isso, tem que trazer o boletim na escola. Por que tem falta? Professores, tinha a professora Maria, um forte abraço, professora Maria. Tinha a Bernadette. Dona Bernadette, esposa do Padre Walter. Também, sempre estava por lá. E o pessoal lá, fiscalizando nós, as cozinheiras. As cozinheiras, Dona Lourdes, Dona Margarida. Major Pita, um forte abraço, minha continência para o senhor também. Lá era fogos o Pita hoje. Me deu muitas dicas e são pessoas, assim como você, que eu levarei por toda a minha vida, que me ensinaram também o que era certo, ajudando não somente a mim, mas a maioria dos meus amigos. Hoje temos vários colegas, você sabe disso, você também é advogado, temos inúmeros advogados, colegas nossos, que também passaram pela Guarda Mirim, assessores de juiz, assessor de promotor, né? O Dr. Gustavo Marinho também esteve aqui conversando com nós e trouxe essa informação também, que eu achei muito legal, né? E lógico, alguns desviaram um pouco o caminho, mas depois voltaram para o caminho do bem de novo, né, Gilberto? Então, assim, era uma grande instituição, né? Com toda certeza. A instituição, ela tinha, assim, a gente, quando o menino entrava na Guarda Mirim, a gente sempre falava para os pais, a vaga não é do pai e da mãe, a vaga era do menino. Se um dia o menino chegasse, a gente sempre dizia assim, ó, se você quiser ficar aqui, o portão está fechado. Por quê? Porque você tinha que seguir o regulamento da instituição. O regulamento era parlamentar. Mas se você não quiser ficar aqui, o portão está aberto. Você não era obrigado a ficar. Então era uma condição. E a disciplina era realmente o fiel da balança. Inclusive, né? Com os cuidados das bicicletas, né, Gilberto? Isso. Conta um pouquinho dessa história. Eu acho que as mães e os pais não sabiam disso aí. Né? Na época, então assim, cada tempo é um tempo, né? Mas nessa época, uma das coisas que a gente sempre brigava com a meninada, né? Cobrava deles, né? Brigando no bom sentido. Sim. Né? É proibido de pegar rabeira em caminhão. Meu Deus do céu, era falta grave. Pinar a bicicleta, crimes falta militares, grave. Nós tínhamos lá dentro, né? Como era a organização que a gente aprendia a marchar, a gente aprendia o hino nacional, o hino da bandeira, hino da cidade, hino do estado. Coisa que a gente não vê muito hoje, né, Gilberto? Mas eu lembro de tudo isso e as bicicletas, gente, ele tá querendo contar e tá rodeando, mas é o seguinte, se a borrachinha estivesse ruim do freio, se o pneu tivesse careca, a bicicleta, só os carcalhos, eles prendiam a bicicleta na sexta-feira, só devolviam na segunda para nós não te matarmos na rua. Não era, Gilberto? Era mais ou menos assim, mas né? É questão da disciplina, né? Cuidar daquilo que é seu, né? Na verdade, assim, são coisas assim que a gente ia passando, né? Para cobrava horário, essas coisas de você ter a bike, né? Em condições, até para prevenir de um acidente, de uma coisa nesse sentido. E todos respeitavam, né, Gilberto? E todos respeitavam. A molecada era... Né? E o respeito é uma coisa assim que era muito marcante isso, né? Você respeitar. E a gente buscava isso, né? A gente exigia dos meninos, né? Ter uma religião, respeitar a família. E a religião independente, ninguém não era se era evangélico, não, tinha que ter uma religião, né? E essa questão o amor à bandeira, a bandeira, o país, né? O Brasil, você poder ter esse sentimento, né? Com certeza. E daí são valores assim que a pessoa que cultiva isso, que traz isso lá de trás, com certeza não vai ter dificuldade na vida hoje. Com certeza. Né? Por quê? Porque... E nós somos exemplos disso. Somos exemplos disso. Somos exemplos disso, com toda a humildade cabível, mas assim, nós estamos trabalhando, conseguindo cada dia mais o nosso sucesso, nosso ganha-pão, e lógico, aprendemos muito lá. Né? Parece que não, mas hoje é o que eu vejo. Já levei esse questionamento às autoridades aqui da cidade, ao poder público, para restabelecer a Guarda Mirim. Porque é muito importante. Muitas vezes, aquele pãozinho multimistura que era servido na Guarda Mirim me sustentou, cara. Porque a mãe trabalhava, os irmãos não tinham muito o que comer em casa e acabava, a gente se alimentava lá. Porque assim, eu lembro de outra regra também muito legal,
né? Faço questão de contar para todos que não foi da Guarda-Mirim e aqueles que foram, lembra disso aí, gente. Na hora do almoço, tinha um almoço extremamente saboroso. Mas para você ter direito de comer aquele almoço, você tinha que comer o sopão primeiro. O sopão e o bolinho. Para vocês que se lembram de Mina na Guarda, que nós trocávamos... Essa eu vou te contar, você não sabe dessa. Eu era conhecido pelo cara que fazia a troca do pão e sopão. Porque eu adorava o sopão. E queria ficar com o pão no bolso para comer durante a tarde. Então eu trocava. Eu comia o prato da molecada, eles me davam o pão e eles almoçavam direto. Comiam mais daí. Que lógico também era um meio de controlar também as despesas, né, Gilberto? Porque de fato era como era custeado a Guarda-Mirim. Só para a gente entender. As despesas. Até falar essa questão da sopa, era uma máquina, chamava Amélia essa máquina. É uma máquina que na época o Ceprus comprou, era uma máquina fabricada lá no, se não me engano, no Nordeste. Então ela tinha um sistema de a água aquecia, então você botava tipo de uma panela bem furadinha com legumes e ficava cozinhando. Aí depois que cozinhava, ela passava e ficava aquela questão pastosa. Sim. Mas você podia colocar, ela separava. Se você botasse um frango, ela separava e ficava só aquilo. E era muito nutritivo aquilo lá. Demais. Era nutritivo. E assim, você acabava economizando o alimento mais caro. O alimento mais caro, que era o arroz, o feijão, a carne, esse tipo de coisa. O que eu mais gostava era o sopão com tem Era uma delícia. A molecada não sabia onde cabia, que eu era magrinho na época, mas hoje eu vi a nutrição pra onde foi, né? Hoje eu engordei um pouco. Tem uns meninos que eu lembro que depois eles foram da guarda, mas quando os irmãos estavam na guarda, até um desses meninos hoje tem uma empresa, né, na área de calha, esse tipo de coisa. Mas o que eu achava interessante é que eram 2 irmãos gêmeos, pequenininhos. E a mãe ia fazer visita dos meninos que estavam na guarda sempre na hora do almoço. E a gente falava para os pais assim, porque os pais tinham que fazer visita todo mês na Guarda-Mirim. A gente perguntava como é que o filho estava em casa, como é que estava na escola, a gente falava como é que ele estava lá. E era um momento assim da gente conversar com a família, porque às vezes tinha menino que às vezes tinha algum problema e a gente poder ajudar. Ajudar, justamente. Mas essa mãe, ela toda vez ela ia fazer a visita dos filhos na hora do almoço. E daí um dia, né, porque a gente deixava esse horário para as mães que trabalhavam. As mães que não trabalhavam, a gente falou, vocês vêm em outro horário, porque ajudava a gente e não sobrecarregava aquele horário para atender os meninos que trabalham e tal. E ela sempre ia na hora do almoço. Eu falava assim para ela, assim, um dia eu perguntei, mas a senhora vem sempre na hora do almoço por quê? Porque os menininhos queriam comer a sopa. Aí levava... Eles iam na hora do almoço, daí na hora de sair, aí comia a sopa. Comia o sopão. E tem história, viu, Paulinho, assim, que é muito interessante. Não vou falar o nome, né, mas é uma pessoa que, se eu não me engano, até hoje ele trabalha na prefeitura. Quando ele entrou na Guarda-Mirim, todas as vezes que chegava na hora do almoço, ele não conseguia almoçar. E ele ficava, ele saía de lá. De jogos, que tinha xadrez, tinha essas coisas, mas ele não almoçava. E daí a dona Bernadette, na época, né, as pessoas, porque era uma equipe. Até o pessoal que trabalhava na cozinha era parte da equipe. Se sentia alguma coisa diferente, algum menino falou, tá acontecendo alguma coisa, fulano não comeu hoje, aconteceu alguma coisa. Sempre ou chegou né, Gilberto? Sempre todo mundo tinha o mesmo objetivo, o mesmo interesse. E daí falou desse menino. Aí a dona Bernadette foi conversar com ele depois, foi investigar, foi visitar a família. Ele não conseguia almoçar porque na casa dele não tinha alimento. Olha só. Então ele não se sentia confortável. Ele se sentia culpado, vamos dizer assim. Dele ter o que comer e saber que a família dele não tinha o que comer. Então essas coisas, eu falo assim que ela é triste, mas ela é bonita. Sim. Porque revela o sentimento da pessoa, com a família, de saber que ele tinha o que comer, mas os irmãos que estavam em casa, a família que estava em casa não tinha. E uma das coisas também que era assim, era regra na instituição, me lembro muito bem que a dona Bernadette sempre cobrava isso. Se tivesse uma doação de alguma coisa para a instituição, por exemplo, uma empresa vai doar laranja. Se não fosse para dar para todo mundo, não aceitava. Não aceitava. Ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. Não tem diferença. E era tudo voltado em doação?
O CEPRUSB, quem que era o mantenedor do CEPRUSB ali? Tá, era só a prefeitura? Era a prefeitura em si? Não, quem que era? A prefeitura. O CEPRUSB nasceu 1 ano antes da Guarnemirim. O CEPRUSB era mantenedor da Guarnemirim. O CEPRUSB nasceu no dia 1º de abril de 1976. Né? O CEPRUSB é uma instituição particular que recebia dinheiro da instituição pública, né, através de projetos, como hoje mesmo. Mas o CEPRUSB ele recebeu muito recurso do exterior, da Misério, da Igreja Católica no exterior. Então é ela que mantinha a instituição. E durante o tempo da existência do CEPRUSB, da Guarnemirim, o Padre Walter sempre falava: nós temos que criar mecanismo de produção para a gente ter recursos, para a gente poder manter os nossos trabalhos sociais. Nós não podemos ficar pedindo dinheiro para dar dinheiro, para assim, pedir, não, a instituição tem que ser autossuficiente. Entendi. Tanto é verdade que a instituição sempre teve unidades de produção, como recentemente a questão da padaria aqui, né? Criou a padaria porque... Frente ao Colégio Serávulo, aqui na cidade, né? Ela foi criada justamente para quê? Não é para o recurso da padaria. Não lucrativo. Não. Era para manter os trabalhos sociais do CEPRUSB. Entendi. Então o pão que nós comíamos lá vinha do CEPRUSB, vinha de lá. E aí, eu tô correto, era farinha... multimistura mesmo, um pãozinho meio escuro. Eu levava para casa também, para meus irmãos. A farinha multimistura, que era feita de folha de mandioca, folha de batata doce, era muito nutritiva. Eu nunca me atentei para que era gostoso. Não, era bom. Era maciozinho, bom, era bom. A casquinha era boa. Dava para comer a tarde inteira no bolso. Lá. E fiquei de castigo porque me pegava no fraco, que não podia. E eu com os pão no bolso aqui, ó. Então, e você que foi lá, né, Paulinho, você lembra muito bem, assim, a faxina do quartel, quer dizer, eram os meninos que faziam. Nós fazíamos. É claro que sob a coordenação de uma mulher que cuidava da limpeza, mas por que isso? Lavar o banheiro. O pátio. Cuidar do refeitório. Trabalhar na cozinha, não cozinhar. O refeitório logo. Arrumar o refeitório. E todo mundo trabalhava, Todo mundo trabalhava, né? Ia lá chegava na hora do almoço, depois do almoço, tinha os que estavam escalados lá para lavar prato, para manter o quartel em ordem, né? E era mantido, né? Não, era bom, tinha horta, tinha uma época que a gente teve horta, que os meninos cuidavam. Então tudo isso é para os meninos ter essa formação, valorizar tudo isso, ócio, né? participar de tudo isso. Eu me lembro que tinha menino que entrava lá, aí passava um tempo, a mãe falava assim: você vê que antigamente ele não fazia isso. Hoje ele chega em casa, ele passa o pé no pano para entrar para dentro. Justamente. Por quê? Porque ele valorizava aquilo que ele estava fazendo. Com certeza. Né? Então a instituição, eu acho muito bonito, assim, ter orgulho de ter sido guardinha também. Com certeza. Ter orgulho de ter feito parte do comando disso. Aprendi muito mais, né, do que ensinei, eu acho, né? Que a gente aprende muito com essa meninada. E a molecada ligeira também. E a meninada era ligeiro pra caramba, né? Meu Deus do céu. E eu lembro também, né, Gilberto, que tinha, não era farra lá, lá era um quartel mesmo. O regulamento era paramilitar, inclusive corte de cabelo. Corte de cabelo. Nunca consegui tirar meu cabelo grande depois daquilo, porque o costume de deixar o cabelo sempre da guarda, aí você chegava, o corte da Guarnemirim. Corte da Guarnemirim. Os barbeiros da região aqui. Já sabia. Tinha o Jesus, um forte abraço pro cabeleireiro Jesus, pro filho Adriano, pros meus amigos lá, que é o que cortava o meu cabelo lá na época, e ele dominava, né? Molecada, quem você corta? Lá no Jesus. Na época era R$3, R$5 um corte de cabelo aí na época, né? Mesmo. Anos 2000. Então, assim, eu acredito também que essa questão também da penalidade para aqueles que aprontavam também existia. E era rígido. Era rígido. Era lavar o banheiro ali, não menosprezando o trabalho dos nossos queridos faxineiros que lavam o banheiro. Não, mas para um molecão de 12, 13 anos, ele acha que ali que é o fim da picada. Eu não vou lavar o banheiro, que o meu colega não vou. E lá era obrigado. Senão, você iria levar suspensão, ficava de castigo lá dentro, não participava dos eventos. E o mais legal, aqueles que aprontavam não tinham direito nem de ir trabalhar, né, o Gilberto? Até ele tomar consciência, aprender, porque assim, você me contou uma história uma vez, daquele menino, faz questão que você conte aqui para os nossos amigos, que o menino foi uma determinação do juiz para internar ele. Ele sabia que era o último dia. Conta essa história para nós aí. O juiz, uma vez, se eu não me engano, era até o Dr. Dalme, não me lembro a época,
Mas aí esse menino foi cumprir pena lá. Sócio educativa ali. Sócio educativa, né? Então a gente acabou fazendo amizade e tal. E daí ele cumpriu a pena, e daí só que no último dia E ele sabia? Sabia, ele pegou e, antes de ir embora, ele pegou e fez sujeira lá no banheiro, sujou o banheiro. Defecou e passou na parede também. Mais ou menos assim. Aí chega, como é que acontecia? Nós chegávamos no final da tarde, né? A gente colocava, né, a tropa em forma, que nem ia no exército mesmo. Com certeza. Colocava, fazia o arreamento da bandeira, fazia a leitura do boletim diário e tal, as punições, as informações para a tropa e tal. E daí eu tinha um adjunto, né, que cuidava da manutenção lá, que fazia as ocorrências. Aí ele, comandante, tem um probleminha aí. O que aconteceu? O fulano fez isso, lá no banheiro. Falei, tá bom. Eu peguei e vim no dia seguinte aqui no fórum, né? O fórum até aqui onde é a Justiça Federal hoje. Olha, isso era bem. Aí eu vim lá, conversei e falei, olha, a instituição está aberta, né? Para esse tipo de trabalho, de alguém cumprir uma pena, né? De apoio, né? Mas essa pessoa, ele fez isso. Então, eu quero que ele vá mais um dia lá. Aí o juiz falou assim, para você ter a liberação, você tem que voltar lá na instituição e você vai ter que... E depois eles vão dar liberação para você. Aí ele voltou lá. E daí eu falei assim, olha, então hoje, né, deu uma vasilha, né, com sabão em pó. Falei, olha, todo menino que entrar aqui no banheiro, você vai lavar o banheiro. Se ficar a tarde inteira, você vai ficar a tarde... Se entrar 20 meninos aqui, você vai lavar o banheiro 20 vezes. Então isso daí não é assim para diminuir. E você disse que encontrou ele depois agora. Ele se lembra. E assim, não era assim para diminuir, é para educar. Justamente. Por quê? Porque nós acolhemos ele bem, né? Tratamos ele bem. Se tinha alguém que estava cumprindo uma pena socioeducativa, era ele, não era a instituição. Então... E ele ficou? Ficou lá o dia inteiro mesmo? Ele ficou, fez todo o trabalho. E depois eu encontrei com ele ficou muito meu amigo. E falou assim, ele falou, comandante, eu não posso nem ver banheiro da minha frente. E tem um outro menino também, que quando ele entrou na instituição, gosto muito dele, tenho amizade com a família dele até hoje. Mas daí, na hora de fazer a escala de serviço, escalamos ele para ir trabalhar na cozinha. E na casa dele, ele e uma irmã, e ele não tinha costume de fazer isso em casa. Achava que era coisa de mulher. Achava que era coisa de mulher. Ele tinha esse pensamento. Bom, aí ele foi, daí ele voltou e falou, não, eu não lavo o prato. Não é... Olha, todo mundo faz isso. Quando você não está escalado na cozinha, que você almoça, algum colega seu lava o prato na cozinha. Então você... Não, eu não quero. Bom, aí é aquela história. Se você quiser ficar aqui, o portão está fechado. Você tem que seguir o regulamento da instituição. Mas se você não quiser ficar, o portão está aberto, você pode ir embora. Ele falou assim, não, eu vou embora. E ele foi embora. Aí no outro dia ele voltou com a mãe dele. A mãe dele, não, ele não pode, não, eu quero que ele fique. Não, a vaga aqui é dele. Não é da mãe nem do pai, é dele. Aí eu perguntei para ele, viu, mas você quer ficar aqui? Ele falou assim, eu quero. Bom, se você for ficar aqui, você vai trabalhar na cozinha. Você concorda? Não, concordo. Então tá. Então já vou te dizer, antes de você dizer se você vai querer ficar mesmo, eu vou dizer, olha, você vai ficar escalado na cozinha até o dia que a gente achar que você está preparado. Então você já se sinta escalado, segunda, terça, quarta. Nós vamos dizer o dia que você vai sair da cozinha. Segunda, sexta, né, Gilberto? Era segunda, sexta, expediente. E as reuniões no final de semana. E ele topou, ficou... É um amigo meu, gosto muito dele, gosto da família dele. Ele foi trabalhar. Aprendeu a lavar prato. Aprendeu a lavar prato, uma pessoa responsável. Que legal. Mas a punição não era para diminuir a pessoa. Justamente. Era para fazer com que ele fale que a vida não é assim. Hoje, Paulinho, você sabe disso. Sim. Se você tem um prazo para cumprir no seu processo, do seu cliente, se você não cumprir o seu prazo, vai ter alguma coisa que vai acontecer. Vai ter uma consequência. E a vida da gente era assim, é isso que a gente tentava passar para os meninos. Você, a sua vida, aquilo que a gente vai fazendo vai ter uma consequência. Se você não fizer bem, se você chegar atrasado no trabalho, se você não respeitar o seu encarregado no serviço. Não é que ele tem que ser humilhado no trabalho. Não.
Mas existem normas e regras. E hierarquia. E hierarquia. Com certeza. Né? Se você vai trabalhar no banco, se você... É igual aluno e professor, né? Aluno e professor. O professor é hierarquia, ele é a autoridade máxima. É autoridade. Tem que respeitar. Você tem que respeitar ele. Acabou. Ele está dando uma aula. Eu vejo assim, eu vejo com tristeza, às vezes algumas imagens que eu vejo assim, de adolescentes. Eu compartilho dessa tristeza também. Não respeitando o professor, sabe? Eu fico triste. Porque isso não é bom. É agredindo, né? É agredindo. O professor, para ele não vai mudar nada. Vai mudar porque ele tem, ele quer educar, ele quer ensinar, ele quer formar. Então, para ele é frustrante isso. Mas quem perde é o aluno, quem está aprendendo é o aluno. Com certeza. Então, por isso, quando a gente fala da questão da punição, não é para diminuir ninguém. Sim. É para aprender que a vida é desse jeito. Porque não tinha nada lá na Guarnemirim, eu me lembro bem. Eu acho que vai ter nos comentários aí, o povo vai comentar que foi da guarda. Não tinha essa questão de humilhação por parte das autoridades, dos dirigentes. Mas ser o quê? A gente tinha a visão como menino, e eu posso falar como quando eu era menino, a visão de que o Gilberto é a autoridade máxima, ele é o comandante. O Major Pito é a autoridade também, que ele é o Major Pito. A molecada tá no mesmo nível que eu. Os adjuntos são os puxa-saco. Gente, esses adjuntos, e tem um em principal, eu vou falar só o nome dele no diminutivo, Clebinho o nome dele. É um querido amigo meu, Clebinho. Era o adjunto mais puxa-saco que eu conheci naquela Guarnemirim. Mas lógico, depois eu aprendi e entendi que para ele ser adjunto e ser o puxa-saco, ele também tinha que ter a nota muito boa, né? Senão não conseguia esses cargos. Não, claro. E daí, né, já adentrando nessa questão, Gilberto, como é que era a questão para separar? Porque ativos, quantos moleque foi assim, você se lembra, foi assim, ativos, uma média? Que passou por lá? Isso, em um ano, vamos dizer. Olha, nós tivemos uma época que nós tínhamos mais de 1000 meninos lá. 1000 meninos. E selecionar quem vai trabalhar e quem não vai, como é que era feita essa? Então, aí você analisava a questão da escola, o perfil também, né? Tinha perfil, tinha menino que às vezes não tinha perfil para trabalhar no serviço administrativo. E era aberto para todo mundo? Classe média, classe baixa? Não tinha. Quem quisesse participar. E tinha filhos de gente boa, de famílias já de postos aqui na cidade? Tinha meninos que participavam que era assim. Que o pai colocava meio que como punição, né? A minha mãe me colocou como punição, tá? Porque eu ficava pra rua. Então. Vai ficar na rua? Fica lá então. Então, vai aprender um pouquinho, Isso. né? Vai viver um pouquinho essa realidade aí, que é a realidade do dia a dia. Sim. Então, e nós chegamos à época que nós tínhamos aí em torno de 700 meninos no mercado de trabalho. No mercado de trabalho? No mercado de trabalho. E daí fazia parcerias com as empresas? A gente fazia parceria com as empresas. A gente caminhava, né? E o que a gente sempre buscava com relação às empresas. A gente fazia um contrato, né? Que aqui, né? Vamos ser bem sinceros, não tinha valor legal nenhum. Sim. Pagava lá o salário, pagava 13º, pagava férias, mas não tinha um registro. Que era jovem aprendiz, vamos dizer. É como se hoje o menor aprendiz. Certo, hoje o menor aprendiz ele tem um registro. Sim. Né? Mas na época não tinha. Tem regulamento hoje, né? Mas o que a gente buscava nas empresas era o seguinte, o menino vai para a empresa, mas o que a gente quer é que o menino fosse funcionário da empresa no futuro. A gente não... ficava um ano, muda... Não. A gente queria que ele crescesse dentro da empresa, né? É claro que isso daí... Tinha fiscalização, tinha tudo. Graças a Deus, durante todo esse tempo que nós trabalhamos, nunca tivemos problema de reclamação trabalhista por conta dessa relação. Entendi. E as instituições... Porque tinha questão moral mesmo. É uma moral. Via que era moral, ajuda mesmo, que a empresa também estava apoiando. Empresas qual que tinha? Eu lembro do Coloral, quem que era do Coloral? Era de vocês mesmos? Nós tínhamos várias empresas que tinham correndo com a gente. Olha, nós tivemos Fujivara, empregou muita gente. Kowalski, Caramuru, Moquém. Moquém também. Moquém, quantas pessoas passaram pela Moquém na época? Tinha lá em torno de uniforminho azul. Tinha em torno lá, eu na época do auge mesmo da Moquém, nós tivemos lá em torno de 30 meninos que trabalhavam lá. E aprenderam profissão, aprendeu... dar valor no emprego, no trabalho duro, né? Isso. Aprendeu a profissão trabalhando, né, como menor aprendiz. E a seleção, como é que era feita a seleção? Era perfil? Era perfil. Assim, e também a questão da disciplina também era muito cobrada. Não, a disciplina, você tinha que estar afiado, você tinha que estar indo na escola, você tinha que lá dentro também, lá dentro, tem que ter respeito. Porque imagina, né, Gilberto, colocar 700 moleques juntos? Não, é difícil. E eles também se respeitarem, né? Hoje eu vejo que era um trabalho duro para vocês
Mas assim, administração, viu, Paulinho, mas eu falo assim, o menor, por exemplo, o adolescente nessa época, era muito, eu acho que não era difícil trabalhar com eles. Eu acho que era muito mais difícil trabalhar com a família, você tá entendendo? Sim, com certeza. Porque de repente a família, quantas vezes a gente... Não entendia, né? Não entendia a filosofia. Quantas vezes a gente falava para a mãe chegava lá, porque ele trabalha, mas tem... Não, ele não tem que dar todo o dinheiro em casa. Não tem. Também. Tinha isso, a gente ensinava os pais, ó, ele tem que ter uma obrigação em casa. Ele tem que, de repente, pagar uma água, pagar uma luz. Toda. Não, ele não é o pai e a mãe é vocês. Ele não é pai. E a gente falava muito isso para os pais. Às vezes a gente falava assim, às vezes o menino, ele trabalhava, ele tinha vontade de comprar uma camisa, a mãe falou, pelo amor de Deus, essa camisa. Mas ele queria. Por quê? Porque era fruto do trabalho dele. Com certeza. Eu vi naquela Arrumar bicicleta. Que é comprar muito, né? Então, comprar um tênis. Isso. Então a gente procurava fazer esse meio termo com as famílias também. O filho não é responsável, ele não é pai e mãe em casa. Ele tem que ter compromisso de ajudar, mas ele não pode assumir a família. Família era o pai e a mãe. E acontecia muitas vezes, às vezes o menino está dando trabalho, a gente conversava com o pai, e daí, mas como é que ele está? Tem ido na igreja? Às vezes o pai falava assim, não, eu mando ele ir para a igreja. Não, o senhor tem que mandar ele para a igreja. O senhor tem que pegar ele e ir junto com ele para a igreja. Justamente. Junto. Então, tudo e isso... a questão da religião mesmo, né? A religião, sabe? São coisas, né, que eu vejo assim, que é fundamental na vida da pessoa. E hoje, Gilberto, pela sua experiência na vida pública também, você acha que hoje, a Guarda Mirim sendo restabelecida, ou um projeto semelhante, você acha que continuaria ajudando essa molecada, essas meninadas que hoje, lógico, estão se achando como se tivesse mais direitos do que obrigações? Você acha que daria certo mais uma vez a Guarda Mirim aqui na cidade? Eu acho que daria certo. É claro que passou o tempo, tem muita coisa que mudou, né? As crianças hoje vivem uma outra realidade, né? Diferente um pouco. Mas eu acredito muito que daria certo. Adaptar a realidade de hoje com as normas lá de trás, a questão do militar era muito legal. Que hoje você pega um menino de 14, 18 anos que seja, ele não sabe o hino da bandeira às vezes. Não sabe sequer o hino nacional. Isso. E fala que é patriota. Então eu acredito que... Fala que é patriota, mas não conhece a essência. Não conhece a essência, não sabe o que é ser patriota. Não sabe o que é. Acho que ser patriota é apoiar um candidato A, um candidato B. Não. Ser patriota é você respeitar a bandeira, o amor à família, aos pais, a Deus. Claro. E vai embora. Então você acredita... Eu acredito. Gilberto, eu acredito. Seria interessante? Eu acredito. A Guarda Mirim, eu falo assim que, mas por que esse projeto chegou até a certa altura e de repente... Parou no meados de 2003, 2004, por aí ou mais? Não, um pouquinho mais para frente. Entendi. Mas assim, por quê? Porque assim, na época, a instituição, todas as instituições do Paraná, através do Ministério Público do Trabalho, nós fizemos várias discussões, vários fóruns para a gente tornar legal o trabalho do adolescente. Foi dessas discussões que surgiu essa questão da lei do menor aprendiz. Olha, a importância, né? Olha só que pode trabalhar com 14 anos, que tem um registro. E a lei ela é tão interessante que o menino, o menor aprendiz, ele não é empregado da empresa. A empresa tem o compromisso, né, de formar aquele funcionário. Para daí que é o que a gente fazia. Né? Legal. Mas aí tem um registro de carteira, ele fica um tempo fazendo trabalho na empresa e fica um tempo na instituição fazendo a formação profissional naquela área que ele está ficando. Então, dessa discussão, desses fóruns, surgiu essa questão do menor aprendiz. Só que daí, junto com essa questão do menor aprendiz, existem normas, existem regras dentro da própria lei que, de repente, tem certas instituições que ficam inviáveis. Por quê? Porque precisa ter lá no seu corpo técnico, tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social. Justamente. E daí... Professores. Aí você, numa situação dessa, a instituição precisa do apoio do poder público. Então teve uma época... A gente consegue, né? Consegue. Fazer bem organizativo hoje. Não, se o agente político tiver essa vontade, esse interesse... Ele cria uma equipe técnica para atender não só uma instituição, mas várias instituições. Como tem o Centro Pop, caramba. Como tem. O Centro Pop, que é para atender de situações de rua, né, de risco. Tem lá um psicólogo, quem quiser pode ir. Pode. Né? Então o legal seria
renascer, né? Trazer de volta essa Guarnemirim, né, Gilberto? Isso, trazer. Eu acho muito importante. Foi muito importante para a formação, para a minha formação, né? Para a formação de muita gente. Sim. Então, eu acho muito importante tudo isso. Gilberto, infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, né? Temos muito assunto a tratar. Você vai voltar aqui outras vezes, tem mais assuntos, mais histórias, e eu acredito que a turma da Guarnemirim aí, que foi voltado mais para eles aí, isso. E é muita gente. É muita família. Muita gente. Com certeza esse episódio vai dar o que falar aqui na nossa cidade, diante da importância e assim, relembrar, nunca é demais relembrar o passado. Coisas boas, né, que coisas aconteceu. Boas, com certeza. Né? Eu brinco com você sempre, que você me deixava lá de ordenança, né? De ordenança lá, mas foi muito importante para mim também, que justamente eu aprendi lá também com você, vim de um lar já estruturado, lógico, né? O pai, com a minha mãe me educando, mas assim, lá vocês também me ajudaram a ter esse norte. Eu agradeço imensamente a CEPRUSB, a Guarnemirim e a você que sempre, isso que ele fala aqui, gente, que ele conversava com a família, com o pai, com a mãe, isso é verdade, ele de fato conversava, tinha essa atenção, as professoras, a dona Bernadette, todos lá, né? Sempre estava fazendo esse acompanhamento, perguntando e orientando, então isso é importante. Agora, finalizando, Gilberto, deixa um recado para essa molecada que já passou e para aqueles que assim, para as autoridades, vamos fazer esse projeto nesse sentido. Então, olhando para a sua câmera aí, deixa suas colocações finais aí, meu querido. Então, primeiro agradecer mais uma vez, né, o Paulinho, né, por essa oportunidade. E queria deixar, né, um agradecimento para os fundadores, para as pessoas que passaram pela Guarnemirim durante todo esse tempo. Que Deus possa abençoar vocês e que a gente possa, né, um trabalho desse amanhã ou depois, voltar novamente e poder realmente fazer um trabalho bacana aí para a cidade de Apucarana. Gilberto, mais uma vez eu que agradeço, né? Com toda certeza, fica também aqui o meu pedido também, juntamente com o seu, e com certeza, molecada que passou pela Guarnemirim, vai lá no meu canal do YouTube, Programa do Paulinho.canal 38. Se inscrevam lá, compartilhem e deixem nos comentários essa solicitação aqui para as autoridades, para os órgãos políticos da nossa cidade, para justamente, né, Gilberto, trazer de volta a Guarnemirim. E legal seria ainda mais se fosse naquele mesmo prédio, né? Aquele prédio, só agora, sei que você já finalizou, mas assim, aquele prédio era da prefeitura? Não, aquele prédio é do CEPRUSB. Do CEPRUSB também? É do CEPRUSB. Então seria ainda mais legal, fica aí a dica, fazer lá mesmo. Para nós aí que estamos já ficando mais velhos aí, ir lá visitar também, inclusive os profissionais também da nossa geração participar também, que com certeza vão querer participar. Mais uma vez, muito obrigado. E hoje, encerrando aqui mais um episódio, a todos vocês, guarnemirins, faço questão de finalizar batendo aqui a minha continência juntamente com o Gilberto. Amém. Um forte abraço, fique com Deus. Amém.